Olá, meus amigos. Obrigada, viu, a você que assistiu o último vídeo, quando eu desabafava. Ai, que delícia. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho também de todos aqueles de vocês que mandaram para mim felicitações pelos meus 52 anos, né? O tempo passa. Obrigada, tá? E vamos que vamos. A gente segue junto aqui. O nosso brasileirinho de hoje, ele fala o seguinte: Olá, querida Vânia. Sou da Estaca, Goiânia Sul. Estou na Corporação Mórmon já faz um tempo. Logo no início, quando me filiei a esta igreja, escrevi uma carta para você. O assunto do vídeo é anúncio de pessoas felizes. Infelizmente, fui levado pelo papo do SUD, mas agora descobri a real face dessa corporação e saí de lá. Tudo começou com uma ligação. Fiquei muito alegre em ver aqueles rostos felizes das sisters que estavam em contato comigo. Logo disse: este aqui é o meu lugar. Mas tudo não passou de um engano. Fui questionando com relação ao espírito, se de fato senti o espírito falar comigo, e ver aquelas moças virem de tão longe, pensei o quanto seria duro para elas receberem um não. Na real, Vânia, desde o início de tudo já tinha... Desde o início de tudo, tinha dó daquelas moças, pois estavam dando seu talento de uma certa forma à toa. Fui muito pressionado no início. As sisters queriam dizer até mesmo o horário que eu deveria dormir, para assim acordar cedo e ir 2 domingos à reunião sacramental e poder batizar. Estava na cara o quanto aquelas moças devem sofrer com a cobrança dos seus líderes. Neste período em que fiquei na igreja, necessidades como aluguel, água, luz, chegou dias de procurar um alimento e não ter. Logo depois ouvi a falácia de que eu deveria conversar com o bispo, pois ele iria ajudar. Mera enganação. Após eu tomar a decisão de falar com o bispo, me arrependi, pois ele me falou que deveria buscar todos os recursos e, em última opção, buscar a ajuda da igreja. Doeu ouvir aquele bispo falando que eu deveria me reunir com os meus familiares e ver o que poderiam fazer. Uma vez o bispo disse: se chegar ao ponto de precisar da ajuda da igreja, será apenas um empréstimo. Vocês devem devolver. Será colocada uma data e vocês devem devolver esta ajuda. Estranho, né? Sinceramente, fiquei com a cara no chão e muito decepcionado. Cheguei a me questionar: como assim? A igreja a quem eu dava tudo, a que eu dava tudo por ela, que tanto falava em irmandade, agora eu necessito e recebo essa resposta. Chegou o dia em que eu necessitei de ajuda para ir ao médico, pois estava em uma situação ruim financeira. Liguei para o bispo, mas ele disse que eu deveria ser autossuficiente, para não precisar estar pedindo ajuda aos outros. Vale a pena contar que todos os últimos sábados do mês eu estou pontualmente junto com a minha família, limpando a capela em atividades de integração. O que mais me deixou contrariado foi o discurso que o presidente do quórum de Elders me fez no dia do batismo, que eu poderia contar com o quórum de Elders para o que precisasse. Outro ponto que vale a pena ratificar é sobre o livro de Mórmon. Olha só isso aqui, que agora está sendo visto apenas como livro de valor espiritual. Se fala somente em valor espiritual. Minhas palavras são poucas, porém de importância para muitas pessoas que estão sendo levadas pelo papo dos missionários ou dos membros da igreja. Até breve, querida Vânia. Esperamos você no Brasil para tomar um copo de tinto. Ai, que delícia! Adoro tinto. Obrigada, viu, querido? Um grande abraço para você. Obrigada por ter dividido aqui a tua experiência pra gente, que trouxe alguns pontos que vale a pena a gente se dar conta. Porque enquanto você tá ali naquele meio, você não se dá conta. Presta atenção aqui.
Claro, ele disse que sentiu aqui a pressão das missionárias para se batizar. Na minha época também era assim, a gente precisava que os pesquisadores frequentassem, assistissem, eu não lembro se era uma ou duas reuniões sacramentais, eu acho que era uma só na minha época, viu? Para poder batizar. Ai, que loucura! Então a pessoa não tem nem ideia do que ela está fazendo. Mas como no caso dele, muitas pessoas acabam aceitando e se batizando porque fazem uma amizade bacana com os missionários ou com as missionárias e no fim entra numa canoa furada, porque agora elas contribuíram, claro, para os números daquela dupla, mas aquela dupla depois vai embora e essa pessoa fica na mão da igreja, nas mãos da igreja, e começa a sofrer todo aquele abuso psicológico, emocional que vem com o fato de você ter se filiado e assumido aqueles compromissos que agora você provavelmente acredita que foram com Deus, mas você não fez compromisso nenhum com Deus, você fez compromisso com eles. O que aconteceu com ele aqui, que eu vou comentar agora, é o que eu sempre escutei falar que acontece. Em todos os lugares, ou na grande maioria dos lugares dos quais eu já escutei falar. Ele estava passando por dificuldade financeira, não estava conseguindo pagar aluguel, água, luz, e até alimento ele chegou a precisar, e ele foi conversar com o bispo. O que ele escutou foi o seguinte, que ele deveria buscar todos os recursos e, em última opção, buscar a ajuda da igreja. Presta atenção na ordem das coisas aqui, como é que funcionam. Você precisa de ajuda financeira, por quaisquer que sejam os motivos. Primeiro vê o que você tem dentro de casa. Tem uma televisão extra? Vende? Ué, para que 2 ou 3 televisões? Vende? Você tem alguma joia, alguma coisa? Vende primeiro. Tem alguma coisa de valor dentro de casa? Vende e usa aquele dinheiro. Não tem nada dentro de casa para vender? Conversa com os familiares. Vê o que os familiares podem fazer para ajudar. Se não conseguir ajuda naquele patamar, pede ajuda ao governo primeiro. A igreja é a última opção. Então você passou por 4 canais aqui, 4 fontes de recurso. Você mesmo, o que você tem na tua casa, família, governo, 3 recursos. O quarto, último, é a igreja. Acontece que olha a pegadinha como ela funciona. Acontece que a igreja, enquanto instituição, ela pega, dentre outras escrituras da Bíblia, ela usa aquela lá de Mateus 6,33 que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que a igreja vai interpretar essa escritura para você seguir e praticar? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é você trabalhar nos teus chamados, larga tudo no domingo e vai servir na igreja. Surgiu um emprego bom, presta atenção comigo aqui. Você teve a oportunidade de trabalhar em algo, em alguma empresa que vai te dar bons benefícios, um bom salário e a tão falada autossuficiência, mas você tem que trabalhar no domingo. Bom, não, então peraí, vamos conversar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então você não vai trabalhar, você não vai aceitar aquele emprego. Por que eles fazem isso contigo? Porque eles precisam da tua mão de obra no domingo. Presta atenção, acorda. Precisa da tua mão de obra no domingo. Quando você aparece para dar uma aula, para dar um discurso, ou você é líder e você aparece cedo para organizar as cadeiras e a sala de aula e tudo aquilo lá, quando você sai para fazer visita, quando você sai para
para buscar pesquisador em casa, você tá trabalhando de graça para eles. E a máquina deles está falando. Se nenhum membro aparecer na igreja domingo, se tiver 100 membros da igreja e 50 tem que trabalhar no domingo, aparecer só 50, olha o desfalque para eles, de mão de obra. Então agora você precisa mostrar que você tem fé e que você vai sacrificar. Diz não para aquele emprego. E mostra para Deus o quão valente você é no teu testemunho. Mostra para Ele o quanto você o ama. Rejeita aquele emprego. Essa é uma forma de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Não vai trabalhar no domingo. Segundo aspecto. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, largando tudo no sábado e indo limpar capela, esfregar chão, esfregar vaso sanitário. Eles não precisam pagar. Você, se precisa de ajuda, a última opção é a igreja. Mas quando a igreja precisa de ajuda, você é a primeira opção. Não é o contrário. Não, a igreja tem o zelador e o zelador é pago com direitos trabalhistas e tudo. E ele limpa a capela e mantém tudo direitinho. Mas agora ele ficou doente. Então agora vamos pedir ajuda para os membros. Olha, irmãos, como é que fala? O zelador não tá podendo vir limpar a capela. Então essa semana a gente precisa que todo mundo arregace as mangas e ajude. Não, não é assim. Para que pagar um zelador? Para que pegar um irmão ali da ala que não teve oportunidade de estudar, talvez seja semi-analfabeto ou não, ou talvez tenha até qualificação profissional, mas não está conseguindo emprego? Para que a igreja vai pegar um irmão desse, pagar um salário para que ele faça aquele trabalho digno de limpar a capela e ter a própria autossuficiência? Para que a igreja vai fazer isso se ela já te convenceu que uma das formas de você buscar, de você mostrar o amor a Deus, a dedicação a Ele, uma forma de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida é você ir lá limpar a capela de graça toda semana? Você tem que ser autossuficiente, a igreja não. Primeiro, os membros. Em último caso, a gente paga alguém para fazer, mas sempre primeiro os membros. Uma outra forma de você demonstrar que você coloca em primeiro lugar o reino de Deus na tua vida e todas as outras coisas serão acrescentadas. Acabou o ensino médio, rapazes, missão, faculdade, estudar para um concurso público? Não, calma. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Larga tudo para a tua vida, vai para a missão. Pai, mãe, vem cá, vamos pagar a missão desse filho. A igreja é a última opção. Primeiro você. Vamos ver quanto você pode pagar para o teu filho. Não tem dinheiro, claro, para pagar toda a missão dele. Quanto é que você pode pagar todos os meses? E aí você, como pai e mãe, você acredita, né, que é tão privilegiado porque teu filho está indo pregar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E você se compromete a pagar um valor X por mês e você se sente tão abençoado, você fala, puxa vida, que bonito. A igreja está pagando a missão do meu filho, o restante, o valor que eu não posso pagar. Ele não vai deixar de ir para a missão porque eu não posso pagar a missão dele inteira. Mas é claro que não. Primeiro, ele deveria estar pagando esses jovens. A igreja deveria totalmente tirar a responsabilidade dos ombros do jovem e da família e falar, olha, você é mandamento, você servir missão aos 18 anos, apesar de ser mentira, mas a igreja vai pagar, fica tranquilo. E pagar uma mesada decente para aqueles jovens poderem comprar um par de sapato, porque o sapato gasta bem rapidinho, para eles darem condições de moradia decentes para aqueles jovens que estão no campo missionário. Eu já falei para você, na minha primeira área a gente tinha
geladeira, eu acho, não tinha fogão, alguma coisa assim. Numa outra área tinha fogão, mas não tinha geladeira. Na Vila Valqueire não tinha nem geladeira nem fogão quando eu trabalhei lá. Então, meu Deus! Ai, que ódio, né? E você cai na ladainha deles, e você manda o teu filho para a missão. E agora aquele jovem passa lá 60 horas por semana trabalhando, com as mínimas condições de sobrevivência, como a gente tem conversado aqui. Ele volta da missão depois de 2 anos, agora ele tá com 20 ou 21. No caso dos rapazes, não tô nem me referindo aqui às moças, mas os rapazes. Que elas vão voltar da missão agora aos 21, né? Na minha época, a gente ia com 21, voltava com 23. Mas enfim, não, 22, desculpa. Agora ele voltou da missão e ele não tem... Ele só tem o ensino médio. Mas agora ele tem que casar. Agora ele não tem tempo para respirar e se preparar para uma carreira profissional para depois assumir as responsabilidades de uma família, de uma esposa e filhos e tudo mais. Não, agora casa, de novo, tenha fé, sacrifica, casa. O Senhor proverá. Agora tem que ter filho, porque você tem que trazer os filhos espirituais do Pai Celestial à Terra. Você não se dá conta, mas você está perpetuando a marca quando você faz tudo isso, mas ainda assim tem que ser autossuficiente. Mesmo que você tenha feito missão, tenha parado 2 anos da tua vida, tenha pago a missão do teu bolso, como eu e muitos outros jovens fazem, ou a tua família pagou tua missão. Mesmo que agora você tenha obedecido e chegado em casa e já casado com uma moça bem fofinha, virtuosa, membro da igreja, claro, né? E agora você tem filho porque você tá... Eu tô lembrando de uma coisa, eu já vou te contar o que é. Porque você tá obedecendo, você tá colocando o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Agora você fez tudo isso. E é claro para você, e ainda assim tá servindo na igreja, casou, ixi, agora já pode ser até conselheiro do bispo, ou até bispo, dependendo da área em que você mora. E agora as situações começam, as dificuldades financeiras começam a aparecer, porque você colocou o reino da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em primeiro lugar, o reino financeiro dela. Agora você tem dificuldade financeira, te vira. Vende o que você tem em casa primeiro, pede ajuda para os familiares, pede ajuda para o governo, a igreja é o último recurso. Mas você passou a tua vida inteira colocando a igreja em primeiro lugar. Bem-vindo ao mundo capitalista e ao mercado da fé. Sabe o que eu me lembrei enquanto eu te contava isso? Que quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu já tinha o diagnóstico da síndrome antifosfolipídio, que é uma doença que faz o sangue coagula naturalmente e pode, né, como eu tive trombose, embolia pulmonar e tudo, pode acontecer, né, um ataque cardíaco ou derrame se o coágulo viajar pela corrente sanguínea e for parar no coração ou no cérebro. Então, como os médicos já sabiam que eu tinha essa doença, quando eu engravidei do meu filho, eu tinha então que tomar, ao invés de tomar um anticoagulante oral, eu teria que tomar 2 injeções subcutâneas por dia para manter meu sangue na viscosidade certa. Eu tinha que ir, claro, ao médico todos os meses. Acontece que o SUS não dava essas vacinas, não dava essas injeções de graça e elas eram caríssimas. É claro que eu e meu ex-marido não tínhamos absolutamente nada para vender, para comprar as injeções. É claro que a minha família também não me ajudou. E a igreja também disse um não bem redondo. Eu lembro que eu tinha um bispo muito querido na época, que era nosso amigo, e ele ficou indignado, porque ele já tinha pedido ajuda, e ele já tinha recebido um não, e ele falou para mim, ele falou, Vanessa, se tu não conseguir essas injeções de outra forma, eu vou contra quem for, e eu vou dar um jeito, eu vou comprar essas injeções para ti com dinheiro da igreja. Eu tive que me humilhar, eu tive que ir em vários lugares do governo, eu não lembro quais eram as instituições lá em Santa Maria não, em Florianópolis,
Mas eu expliquei a minha situação, chorei, falei, eu tô correndo risco de morte, meu filho também, meu bebê também, lá. E eles, né, foram enrolando e a gente pagando do bolso enquanto não chegar, enquanto eu não resolvi, eu e meu ex-marido pagando do bolso aquelas injeções caríssimas. E um dia eu tive a sorte eu lembro que parou uma Kombi na frente da minha casa e eles me chamaram e falaram, vem aqui, diga quantas injeções você precisa. E eu consegui as injeções para minha gravidez inteira. A igreja não ajudou com um centavo. Eu, ex-missionária, tinha pago 3 missões do meu bolso. A minha irmã fez missão, meus pais pagaram a missão dela. Meu ex-marido, ex-missionário, cuja família também tinha pago a missão. Nós dois e as nossas famílias tinham colocado o reino do mormonismo em primeiro lugar na nossa vida. Mas quando a gente precisou de ajuda, era uma questão de vida ou morte. A igreja lavou as mãos. Esse é o tipo de instituição com a qual você está lidando. Mas vai lá, prioriza as necessidades deles. Vai para o templo, faz uma economia e vai para o templo, paga aquela caravana. Ensina teu filho desde pequeno que ele vai ser um missionário. Não esquece que os 3 da primeira presidência e o antigo presidente Monson, nenhum deles colocou o reino de Deus em primeiro lugar na vida deles, servindo uma missão de tempo integral. Eles sim adquiriram autossuficiência. 2 na carreira, no mundo, na carreira de negócios, no ramo dos negócios, o outro no ramo de direito, advocacia, e o outro medicina. Autossuficientes. Você quer ser autossuficiente? Segue o profeta, segue o exemplo dele e não vai para a missão. Investe na tua carreira, porque daí você não vai precisar passar pela humilhação que eu passei e que esse querido aqui da história de hoje passou, em que a gente precisou ajuda da igreja. E eles falaram, te vira. Para encerrar, ele disse aqui que o livro de Mórmon agora está sendo visto apenas como livro de valor espiritual. Se fala somente em valor espiritual. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão chegar no púlpito nunca, nunca. Olha, põe as minhas 2 mãos no fogo, porque eu conheço esses charlatões da fé aqui. Eles não vão chegar para você do púlpito e falar, irmãos, olha, a gente quer pedir perdão porque... Eles não te ensinam que você tem que confessar as coisas erradas que você faz e pedir perdão por elas? Pois é, mas isso vale para você, não para eles, calma. Eles não vão chegar no púlpito e falar para você, olha, desculpa, nós, na verdade, sabíamos que o livro de Mórmon não era baseado em fatos históricos. E agora eu tenho estudos de DNA do índio americano que mostra isso. Então, por favor, nos perdoe. Absolutamente não. Isso é para você. Para eles é outra. A regra não funciona assim. Eles vão aos pouquinhos, como já estão fazendo, aos pouquinhos, falando do valor espiritual do livro de Mórmon. A historicidade do livro de Mórmon, que foi ensinada por mais de 100 anos, ela vai ser agora esquecida. Bem devagarzinho, bem sutilmente, e vai ser dada ênfase ao valor, vai ser dado ênfase ao valor espiritual do livro de Mórmon. E você, como membro da igreja, fica lá sendo cozido em banho-maria. E você não vai se dar conta que eles mentiram para você. Você não vai se dar conta que quando você orou e perguntou a Deus se o livro de Mórmon era verdadeiro, você não vai se dar conta que aquilo tudo foi fantasia. Quando alguém chegar para você e falar, não, o livro de Mórmon não é verdadeiro porque tá aqui o estudo de DNA comprovando a origem do índio americano e o livro de Mórmon não tem nada a ver com isso. Você vai falar, claro, eu sei disso, eu sempre soube. O valor do livro de Mórmon é o valor espiritual e não histórico. Ai! É isso. Boa sorte para você que vive numa utopia tão confusa, tão egocêntrica, tão manipuladora, quanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e você ainda acredita que a fonte da tua felicidade está ali. Desculpa a minha sinceridade, mas eu lamento profundamente por você. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.